Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá pessoal, sou Alex Clemente, vou ministrar o curso de monitoramento de redes com Nagios Core 4, versão 4.1.1. Sobre mim, formação acadêmica, sou formado no caso eu vou pegar pelo primeiro aí, tenho cursei gestão financeira pela Universidade de Ibirapuera, um semestre completo não concluí, devido a ter migrado aí para tecnologia, então eu fui para a Faculdade de Sumaré, atualmente sou formado em tecnologia em redes e computadores, formei no ano de 2015, pela mesma faculdade, em parceria com a Cisco, realizei o curso do IT Essentials pela Cisco Network Academy, CCNA Exploration também pela Cisco, realizei o curso de Windows Server 2008 2012 pela Microsoft Virtual Academy, a MVA, fiz os dois cursos aí na grade do LPI 101 102 para certificação Linux LPI, o nível 1, que são os exames, o 101 e o 102, tem os dois livros de certificação Linux, o 1 e o 2, no qual eu estudei ambos, pela Virtual Training Company, uma empresa estrangeira. Fiz o curso do RHCSA, que é o Red Hat Certified System Administration, qual é um dos mais altos níveis de certificação, e o RHCSI, que é o top no caso. Fiz o RHCSA. Minha experiência profissional: iniciei na área de tecnologia como técnico de Service Desk nível 1 pela DEDIC GPTI no Hospital Israelita Albert Einstein, no qual aí com o tempo a DEDIC foi adquirida pela Todo, qual foi promovido para técnico de Service Desk nível 2. E depois de algum tempo fui promovido a operador de sala técnica para trabalhar no Shopping JK Iguatemi. Trabalho especificamente com Data Center, no qual fiz a implantação do sistema de monitoria de redes Nagios Core e Zabbix para monitorar tanto servidores quanto suítes e firewall. Depois de algum tempo fui remanejado para trabalhar com suporte técnico no NOC, a operação de rede centralizada, que é o Network Operation Center. Atuei especificamente com redes e servidores. Depois de um tempo fui promovido para analista de suporte Linux, o qual fiz a implantação aí de vários servidores, tanto servidores de monitoria Zabbix quanto Nagios, atuando no suporte especificamente para servidores Red Hat, CentOS, Debian, Ubuntu e derivados, também com Sun, Solaris da Oracle, suporte para Apache, Nginx, MySQL, NFS, entre outros servidores, também Squid e tudo que é relacionado a servidores e serviços Linux. Depois de um tempo fui promovido aí pedi demissão e encontrei uma oportunidade na UOL, Universo Online, mais conhecido como Audível, para trabalhar como analista de operações Linux, o qual estou até hoje. Bom, nossos objetivos do curso aí, a escolha de SEO e arquitetura do sistema, porque no caso aqui eu vou utilizar um CentOS, devido a distribuições Red Hat serem os servidores Linux mais utilizados no mercado. Então por esse motivo eu vou utilizar essa versão do SEO, será utilizado o 6, arquitetura 64-bit. Em relação a utilizar VM ou servidor, devido a custos e gerência centralizada, mas relacionado ao curso mesmo, está sendo utilizado bastante VM ao invés de server, sendo que o servidor vai ter um ganho de performance devido a ser um hardware dedicado. No curso vamos utilizar aí o software de virtualização VMware, pode ser utilizado o Zen ou KVM.
A definição de layout de disco, por que utilizar uma partição do boot separado, partição primária, e utilizar um VG, um PV, um Physical Volume, para criarmos o nosso VG. Em cima do VG criamos os LVs, para montar aí o barra root, barra boot, barra var, barra swap, TMP. O tipo de extensão do Physical Extend será o 32 megas, vamos utilizar para ter uma taxa melhor. O tipo de file system, o ST4, como não vai utilizar muito espaço em disco, se você ir para storage em que demanda mais de 16 teras, posso utilizar o XFS, que vão até 100 teras de disco. O XFS, o XT4 em modo GPT, o tipo de formato, o padrão é o MS2, ele vai utilizar aí até 16 teras em modo GPT. Processo de pós-instalação. Por que realizar um processo de pós-instalação? Customização do SSH, regras de IPTables, desativar serviços desnecessários, um tag no ccTL para ajustes de performance e ver recebimento no tráfego pelas janelas TCP, suportar o SYNCOOK, o suporte ao SYNCOOK, o transbordo, conexões em sync, sim, recebimento de conexão, instalação de algumas ferramentas nos pacotes necessários para a administração do sistema, e uma série de seguranças a serem aplicadas no servidor. No caso é mais voltado para um hardening mesmo, então é um processo de penetração mais difícil. Políticas de C-Linux, trabalhar com C-Linux ativado para liberar alguma coisa, vamos utilizar o CHCON, a aplicação de políticas no contexto de C-Linux, fazer a instalação do Nagios, a instalação dos clients, o NRP para Linux e o NSClient para Windows, e o SNMP, que vamos monitorar também via SNMP, o Simple Network Manager Protocol, instalação do MRTG para geração de gráfico de redes, e o PNP4 para gráfico para relatores, mas gráficos de CPU, espaço em disco, memória, enfim. Monitorar via clients e SNMP, o qual eu já mencionei, no caso para roteadores e para devices de redes, roteadores, firewall, switches. Não tem client, nesse caso tem que ser habilitado o SNMP, configurar a community, fazer a coleta das MIBs e adição dos hosts e definição de templates, e os plugins que vão monitorar via SNMP, adição de hosts, grupos de hosts, serviços e grupos de serviços, definição de templates, no caso o tipo de monitoramento ser 24/7 por 365, notificação por e-mail via script PHP, SendMail e o printf, que são o default de notificação de e-mail, criação de mapas de redes, customização, adição de logos, fazer um dashboard legal no Nagios, colocar aí os logos, se é um switch, um Red Hat, um Linux, um Windows, um iX, um Apple, um Solaris, enfim. Mas para parte elaborar mais, deixar uma visualização mais agradável. E desenvolvimento de shell script para monitorar serviços específicos, passando argumentos via no próprio servidor Nagios. Bom, sobre o Nagios Core 4, em 1996, o Ethan Galsted, ele criou um aplicativo simples, MS-DOS, projetou aí para servidores novos, NetWare, para fazer um ping e coletar o resultado desse cara. Isso ocorreu devido a ele e a galera terem ido para um bar tomar umas e deu problema em um dos servidores, que causou a indisponibilidade. E tiveram que conversar com teve todo um transtorno aí em relação à equipe, né, o comportamento da equipe, e devido a ter se reunido em um ambiente que não era um ambiente de trabalho, teve uma série de problemas para eles, né. No caso aí teve digamos que uma bronca, né. Devido a isso, eles resolveram desenvolver um script para que fizesse esse monitoramento e avisasse
caso um dos serviços ou o servidor ficasse indisponível, antes que isso chegasse à gerência, diretoria, enfim. Aí a partir disso a aplicação foi projetada, né, usando os aplicativos de terceiros para executar o teste e enviar os resultados para o administrador. Esse conceito arquitetônico da arquitetura básica veio a ser a principal arquitetura para ser utilizado o Nagios. Foi nesse momento aí que o Nagios foi nascido. O Nagios é uma aplicação mundialmente utilizada, inclusive pelo Exército Brasileiro, pelas Forças Armadas, né? E pela NASA, né? Utiliza Nagios como monitoramento de rede, e várias outras empresas utilizam também. Ele é distribuído sob a licença GPL. Ele monitora tanto hosts quanto serviços e faz o alerta quando os mesmos ocorre algum problema. Tanto alerta por e-mail, por SMS, enfim, basta apenas configurar. A quantidade de plugins são infinitas para todas as necessidades, customizações. O Nagios foi originalmente criado sob o nome de NetScience, foi o primeiro nome utilizado, o Nagios. Ele foi escrito e é mantido atualmente pelo mesmo desenvolvedor, em conjunto com a sua equipe de desenvolvedores oficiais e não oficiais. A versão Open do Nagios é o Nagios Core, tem o Nagios XZ que é a versão paga, o Nagios Core é a versão Open Source. O Nagios primeiramente foi escrito para o sistema operacional Linux, mas pode rodar em outros Unix-like. Tem Unix, UEX, FreeBSD, enfim, outros servidores de Unix. Foi escrito também em C. A palavra Nagios é um acrônimo recursivo para Nagios Ain't Gonna Inside on Saint Road. Um acrônimo, a palavra Nagios. Porque utilizar o Nagios como NMS, o Network Management System. Monitora serviços de redes sem necessidade de plugins, que é o monitorar SMTP, que é envio de e-mail, POP, recebimento, HTTP, HTTPS, NNTP, e CMP, que é o ping, SNMP, entre outros, que é a principais serviços de redes aí. Monitorar recursos de computadores, carga de processador, uso de disco, log de sistema, pode utilizar, integrar com Shell Script, com plugins em Python, em C++, C Sharp, C, enfim, tudo que possa ser criado aí em linguagem de programação pode ser integrado ao Nagios. E monitora a maioria dos sistemas operacionais, tanto redes, devices de redes, quanto servidores Windows e Linux. O Windows é monitorado via o cliente, o NS Client, ele vai utilizar o check NT. O Linux utiliza o check NRP. E monitoração remota suportada através de túneis criptografados, SSH ou SSL, que é o Security Socket Layer, ou camada de nível segura. Os plugins são simples e permitem para os usuários a criar seus próprios plugins de monitoração. Se você tem um bom conhecimento aí em programação, em Bash, em C, Perl, Python, PHP, C++, ou C Sharp, e etc. O tipo de checagem pode ser explícita, mas ele faz a checagem de forma paralela, ou seja, ele não enfileira as checagens. Um exemplo, os Zabbix tem a fila do query. Se ele vai deixando aquelas conexões em filas e às vezes acaba enfileirando muita conexão e um determinado serviço deixa de ser monitorado no tempo certo. O Nagios não, ele faz de forma paralela, vai mandando aqui e vai mandando. Não manda um pacote de uma vez só, ele vai mandando de forma paralela. É como se fosse um balanceamento entre na checagem. Eles não encaminham tudo de uma vez só, ele vai caminhando, vai alternando, ou de forma paralela no caso, né, faz essa alternação quando há muitos itens a serem monitorados. Isso não corre o risco de que algum deles não sejam checados por falta de tempo. É um dos principais ganhos do Nagios, é isso. Aí no caso, os Zabbix têm essa deficiência em relação a isso. A capacidade de definir na rede de forma hierárquica equipamentos como um PI
e equipamentos como filhos, no caso, que são parents, members, enfim, para fazer uma topologia de rede, né? Fazer uma definição. Se o switch cair, o firewall cair, isso vai acarretar no meu acesso ao servidor, está tudo abaixo dele. Então eu vou saber que tudo aquilo ali vai ser afetado de forma drástica devido ao primeiro equipamento ter ficado disponível. Vou ter essa visão de rede. Essa visão é de forma em topologia, né, da rede, como que está. Capacidade de notificar tanto quando o serviço está ok e quando o problema é resolvido, ou quando ocorre um problema, podendo ser encaminhado via e-mail, né, ou páginas, e-mail, SMS, qualquer outro método definido pelo próprio usuário por plugins. Tem a série de plugins, cada um que vai utilizar o que se adapta melhor, o que atende mais a sua necessidade. Suporte para implementação de monitoração redundante e rotação de log. Por default, rotacionamento de log são feitos a cada semana. Que ele utiliza o day, o hours por hora, dia, mês e ano. Você pode fazer para fazer esse rotacionamento. Ele não exclui. Ele armazena uma pasta archive. Se você quiser visualizar, no próprio dashboard vai ter uma visualização de log. E você vai selecionando os tempos que você quer visualizar. Tem uma excelente interface web para visualização do status da rede, notificação, histórico de problemas e arquivos de logs. Não é uma interface poluída com muitas coisas desnecessárias. Tudo que tem lá é apenas o que o administrador precisa saber. É apenas a informação que está lá, é muita informação em um único dashboard e apenas coisas necessárias. Não tem aqueles gráficos gigantes que não se faz necessário. Apenas se você quiser extrair um relatório para esse teu PNP4 para você fazer essa extração de relatório. Toda essa parte centralizada em um único lugar. São apenas informações úteis estão nesse dashboard. Bom, sobre o MRTG, o Multi-Route Traffic Grip, é uma ferramenta simples para monitoração de rede, gera uma página HTML. Isso é coletado a partir do SNMP, o qual ele coleta essa informação e escreve o arquivo CFG utilizando o CFG Maker e a index do HTML utiliza o Index Maker apontando para o arquivo CFG. Foi desenvolvido por Tobias Oetker e Dave Rand. Foi escrito em Perl, mas utiliza o módulo C para gerar os gráficos. Sobre o PNP4 Nagios. O PNP é um add-on, um adicional, né, para o sistema de monitoria de rede Nagios. É fácil de usar. Ele utiliza o RRD Tools baseados em gráficos e desempenhos e o feed pela site de dados de desempenho de plugins do Nagios. Ele, no caso, precisa instalar o RRD Tools, o Round Trip Times, entre outros arquivos que são necessários para que sejam gerados os arquivos. A licença é sobre a GNLU, a GPLv2, é free. O NS Client, ou mais conhecido com o daemon dele, né, o NSCP para o Windows. É um plugin para monitoramento de rede utilizado para o Nagios. Também pode ser utilizado para o Singa, porém ele é especificamente para o Nagios, para monitorar as mesmas funcionalidades que faz a monitoria em um servidor Linux, ele vai fazer em um servidor Windows. O NRPM, que é o Nagios Plugin Executor Remote, é utilizado para monitorar servidores Linux e não para devices de redes que não podem utilizar clientes. Aí você utiliza o SNMP para que seja feito essa monitoração. O NRP tanto é utilizado do lado do servidor. O servidor ele vai utilizar o check NRP para enviar para o servidor passando o argumento, utilizando o exclamação. Você passando o argumento, ele vai pegar aquele argumento e vai perguntar para o arquivo qual que é o argumento. O arquivo vai executar um plugin e vai trazer o resultado. Isso é uma forma bem dinâmica de mostrar. Num curso eu vou abordar tudo isso, como que funciona na teoria e na prática, principalmente na prática. Sobre o SNMP, um Simple Network Management Protocol, ou em português, né, protocolo simples de gerenciamento de rede. É um protocolo padrão da internet para gerenciamento de dispositivos de redes IP.
Dispositivos que normalmente não suportam o SMP, dispositivo que normalmente suporta SMP inclui roteadores, comutadores, né, que é o switch, que é do inglês, servidores, estação de trabalho, impressoras, racks modernos, etc. O SNP ele é utilizado na maioria das vezes para equipamentos que não possuem um cliente, um NS client, um NRP. Nesse caso, tem que ser utilizado o SNMP, um componente que, inclusive, é um componente de conjunto de protocolo de internet definido pela Internet Engineering Task Force, ou IETF, que consiste em um conjunto de padrões de gerenciamento de rede, incluindo um protocolo da camada de aplicação, um esquema de banco de dados e um conjunto de objetos de dados. Notificação por e-mail. Tem um exemplo aqui utilizando o printf, no qual ele vai encaminhar a mensagem do Nagios, utilizando o type, que é o notification type, o host, vai trazer o hostname, o status do host, o host address, o host address, que é o alias lá do servidor, a saída, a data, né, o e-mail, o argumento e qual que é o status dos serviços. Tem aí para o Notify Host e os Notify Service, notificação para host e para serviços. Mapas de redes. Tem um exemplo aí de mapa de redes do Nagios, na versão 4.1.1 já utiliza o esquema de mapa de redes em 3D. Tem aí um exemplo de topologia, um firewall, que seria o host pi, e um Red Hat, um Debian, um AIX, um link interno, um host Windows, um outro satélite aí, um hack server. Todos esses caras estão abaixo do meu firewall. Se meu firewall cair, automaticamente isso vai afetar tudo que tiver abaixo dele. Inclusive abaixo do meu hack server tem o NS1, né? Que o NS1 já tem outro servidor abaixo dele. Tem uma estrutura que eu posso manipular esse mapa de acordo com a minha necessidade. É tudo... O Nagios é igual ao Linux, pode tudo. Integrando o Nagios com o Shell Script. Tem um exemplo aí de Shell Script para checagem de processos aí, o qual ele vai para trabalhar com argumentos, o qual eu estou emitindo aí um cifra 1. Cifra 1 ele vai pegar o argumento, o primeiro argumento que eu passar. Tem a saída, se me der um exit 0, ele vai pegar o exit, não a informação do critical, vai pegar o exit. O exit 0, o Nagios entende como ok. Exit 1, ele vai entender como warning. Exit 2, ele entende como critical. E exit 3, ele vai entender como serviço desconhecido. Aí eu utilizei, né, coloquei uma equivalência do valor igual a um PS, vai pegar qualquer argumento que eu passar. Como eu estou passando o argumento, ele vai acabar me trazendo 2 números a mais. Para isso eu utilizei um echo, né, uma expressão aritmética, pegando o valor que eu passei e tirando 2, tirando 2 valores do valor que ele me trouxer. E assim ele vai me dar o resultado real. Aí eu tô embaixo tem um exemplo, né, utilizei a estrutura do if. Se o total de processos for maior ou igual a 1, o processo está ok. Se for maior que 10, o processo está em warning, ou seja, muitos processos em execução. Se o processo for igual a 0, isso mesmo, se for, na verdade o eq é igual, né? Se o processo for igual a 0, vai me trazer como o processo está parado. Apenas para exemplificar, eu tenho abaixo um exemplo. Passando o SSH, ele me trouxe, né? Ele me traz o nome do processo SSH, e o pipe, processors SSH, é para me trazer, para me gerar performance no meu PNP4. Tem que ter esse cara, se não tiver, ele não vai me gerar performance. Aqui é apenas para mostrar. Bom, esse foi um exemplo simples, uma apresentação mais, a forma mais teórica. Tem aqui o meu ambiente de monitoria, o Nagios aqui, no Core, na 4.1.1. Eu tenho aqui os mapas de redes, tem modo Legacy, que é o default. Podemos ver aí, tem um Red Hat, um Firewall no meio, um Firewall, e tudo que está ao lado do Firewall que estão abaixo dele. E para aqui o mouse já me traz algumas informações. Tem o Map, que é para trazer em 3D. O que em 3D eu posso manipular esse cara apenas com o mouse aqui, ó. Como podemos ver, ó, tem uma visualização um pouco melhor. Posso utilizar aqui o layout, eu posso fazer isso via browser. O Nagios tem essa funcionalidade nessa nova versão 4.1, que posso visualizar isso de forma diferente. Posso definir no caso de forma diferente. Caso alguns desses hosts estiverem disponíveis, ele vai me dar uma informação de que o host está fora. Como podemos ver aqui, ó, tá verdinho, que é o primeiro. Você pega aqui o Service Critical,
E tem alguns status pendente, enfim. Posso utilizar aqui, ó. O NS1 está abaixo do firewall e o NS2 está abaixo do NS1. Apenas uma forma de mostrar. Tenho todos os hosts aí criados. Os logos aqui, como podemos ver, que já é um Red Hat, um Firewall, um Debian, um AX, uma nuvem, seria um link, né? Um Linux, um outro link, um hack, server, enfim. Temos hosts grupos, os grupos de hosts, tem aí gerenciamento de redes. Se eu ver aqui, por exemplo, servidores de nomes, já me traz, aqui no caso o plugin não está, aqui meu servidor de DNS está desligado, então ele vai me trazer essa informação. Mas se eu pegar aqui um servidor, monitoramento de redes do Nagios, aqui eu posso trocar o nome também, Nagios Score, eu apenas estou inserindo nomes aqui. Fazendo checagem do DNS, se a internet está funcionando, está me trazendo ok, deu retorno ok. Se eu clicar aqui no meu gráfico de performance, vai me trazer aqui, ó, a minha performance do serviço. Lembrando que para mim, se eu quiser saber se esse serviço gera performance, eu tenho que vir aqui no Performance Data. Se não tiver nada aqui, é porque o serviço não gera performance. Tem essa questão aí. O DNS está fora aqui, ó. Como podemos ver, não me trouxe nada. O DNS está fora. Ele já me deu um critical aí, como podemos ver. Aí tem as partições, comutação de interconexão, interrupção de switch. Espaço de disco no barra boot com 70% livre. Vou pegar o que está livre. No barra var 80% livre. Barra a raiz está com 71% livre. Se tem alguma partição em read only, se deu problema em alguma partição, ele acabou subindo em read only, não pode, porque read only é apenas leitura, ou seja, nada vai poder escrever naquela aplicação, ou seja, a minha aplicação no banco não iria poder gravar os dados devido à partição estar em read only, já seria um alerta que ele iria me emitir. Aí o CPU, além do I/O, me traz o modelo, né, que o I/O está em 0, ainda me traz que é um clock 1.80, que é um Core 5, ainda me traz essa informação. E o load padrão, né, o load é o load average da máquina, que é a carga atual aqui. O primeiro minuto, o quinto e o 15º minuto está ok, abaixo de 1. O memória utilizada, já utilizando a memória física, 27% de uso. Paginação, ok. SSH retornando, ele me traz o protocolo. Checagem de TCP na porta 566, a porta está no ar. Processamento total, praticamente aqui está mostrando 0, mas devido a ter essa variação ainda que o load é diferente de porcentagem. Processos de execução, eu coloquei aqui a quantidade de processos de execução, total de 103, eu poderia colocar e definir conforme o meu critério. Processo com status Z, que zumbi, não tem nenhum processo no zumbi. Processos do Apache, quantos processos do Apache tem execução? Aqui apenas coloquei aqui, apenas exemplificar. O servidor top time é 1 hora e 30 minutos. Tráfego de rede, né, tem H0, tá aí. O input e output está menos de 1 mega, tá em 752 bytes, nem o carro tá. Basta tá tranquilo. Aqui foi o host group. Tem o service group, que é o grupo de serviços, o qual eu também posso definir. Coloquei aqui um grupo para ISS, o daemon do NameD e outro servidor web, que é apenas um exemplo que eu posso fazer isso. Além de grupo, eu posso criar grupo de serviços. Podemos ver aí, ó, tem se eu voltar aqui, ele me traz até o logo aqui. Dá um performance nesse cara aqui. No meu performance, deixa esse cara aqui. Para mim extrair aqui relatórios desse cara aqui de gráficos para esse hosts, eu posso escolher apenas um para fazer essa extração de gráficos. Ele vai me trazer aí 4 horas, no caso o primeiro são 4 horas, o outro 25 horas e o outro uma semana, um mês ou um ano. Que é apenas para mostrar, né, o histórico de processo do meu serviço. Eu posso pegar aqui 4 horas, 25 horas. Se eu quiser definir um tempo, eu quero pegar apenas um tempo definido. Eu venho aqui, dou um clique nesse calendário pequeno aqui, nesse action, calendário, insiro a hora inicial e a hora final. Se eu quiser pegar tudo que é referente a esse cara, eu quero pegar todas as informações referentes a esse servidor. Que vai me trazer vários gráficos aqui. Se eu quiser gerar isso em PDF, tanto para um gráfico ou para vários deles ou todos, eu dou aqui, clico no PDF e ele vai me criar. Que pegou para CPU, ele vai me pegar aqui todos os gráficos referentes a CPU. Como podemos ver aí,
Eu tenho uma extração de relatório para esse cara. Bom, se eu quiser ver as estatísticas internas do meu PNP4, como que tá, o update, delete, criação, enfim, eu venho aqui no meu azulzinho aqui no visualizar as estatísticas internas. Isso monitorado via client Windows, Linux. No client Windows o servidor está desligado aqui, mas ele me traria, né, o status do serviço SNMP, que é o Safe State, versão do NS Client, tempo de uptime, monitorar via SNMP. Tem aqui um exemplo, o mesmo que eu monitorei lá via NRP, aqui eu monitoro também via SNMP, tem um load, o disco, espaços aí, 28% barra boot de uso, que ele vai pegar o free no caso, desculpa, o utilizado, pegar 27% em uso, o outro ele vai me trazer o que está free, né, que ele está me trazendo o que está utilizado. TMP 42% em uso, o barra var, aí tem as informações de memória, 85% em uso de memória, processo de execução, processo do Nagios, 6 processos do Nagios de execução, uptime, enfim. O que eu posso fazer via client, eu posso fazer, não tudo, mas a maioria do que eu posso fazer via client, eu posso fazer por SNMP. A diferença é que SNMP não é possível integrar com o Shell Script. Aqui tem, né, duração, como não teve problema nenhum, ele está aqui apenas me trazendo essa informação. Aí eu tenho algumas informações de serviço, aí tem um summary, um grid, meus available, tem um trend aí, posso pegar aqui um report, tem algumas informações de hosts, você fazer report de hosts, pegar um cara aqui, um host 2, selecionar, pegar aqui para extração de relatório, né? Tempo de uptime, o downtime, um recap e um tempo determinado. Aqui são aqui apenas algumas informações que eu posso, de muitas funcionalidades que eu posso realizar aqui. Colocar aí uma ação aí, um intervalo de manutenção nesse servidor. Posso agendar isso aqui. Se eu quiser colocar aqui, fazer a monitoria ativa ou passiva desse cara, eu posso desabilitar aqui, desabilitar checagem ativa, tem checagem ativa, checagem passiva, enfim. O que mais eu posso mudar aqui também? A parte do PNP4, os gráficos, como eu mencionei. Você vem aqui pegar o gráfico do Nagios que está me gerando, está me trazendo aqui o CTOS, a interface TH1, gerou aí, teve hora que chegou o momento de bater 10 megas de tráfego. Isso vai me atualizar a cada 5 minutos, eu posso variar esse tempo, e a mesma coisa, 5 minutos, um dia, uma semana, enfim, o mesmo conceito que foi utilizado lá no outro. Checar as estatísticas internas do Nagios. Aqui eu tenho a latência do serviço, o Nagios tem essa funcionalidade de mostrar como está a latência do meu serviço, como está a latência de monitoria do Nagios, como está, na verdade ele vai pegar um conjunto. Como ele está fazendo a checagem, a latência que mostra nele é o que ele está fazendo para fazer a coleta na rede, ou seja, automaticamente eu tenho uma informação de como está a latência da minha rede. Aí temos algumas informações, né? Quantidade de hosts de cache, bom, várias informações que podemos aí agregar aí em nosso ambiente. Bom pessoal, e é isso aí que eu quero abordar aqui nessa principal visualização, aqui é apenas uma demonstração do que sei que vamos aí utilizar aí durante todo o curso. E aguardo vocês aí durante o nosso curso aí para colocar o Nagios na prática aí, monitorando via SNMP, os servidores Windows, Linux e SNMP e clientes convencionais. E aguardo vocês durante o nosso curso.